E quando o texto aqui afirma na sequência, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, é outra atitude distinta que nós vemos que esse leproso ele teve para com Cristo, diferentemente de outros leprosos. Quando nós vamos para Lucas capítulo 17, nós vamos ver a cura que Jesus ele realizou sobre 10 leprosos. E aqueles leprosos eles tiveram uma atitude da seguinte forma para com Jesus. Quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar, Jesus, tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós. Jesus foi lá e curou aqueles 10 leprosos. Dentre aqueles 10 leprosos, conforme nós sabemos, o escritor afirma que apenas um voltou até Jesus, se prostrou aos seus pés, o adorou e o agradeceu, enquanto os outros 9 não fizeram isso. Mas aqui nós vemos uma atitude distinta desse leproso para com aqueles outros 10. Aqueles 10, eles pediram a cura. Eles chegaram a Jesus e tem misericórdia de nós. Eu preciso de uma cura. Mas esse leproso não. Ele afirmou, se quiser, pode me curar? Se o Senhor quiser. Isto é, ele pede e não exige. Ele não tinha dúvida, meus amados irmãos, do poder de Deus. Ele apenas tinha dúvida da vontade dele. E é exatamente essa atitude que nós devemos ter para com o Senhor, independentemente do nosso pedido. Nós não devemos ter dúvida, assim como esse leproso, do poder de Deus para realizar um milagre, para atender o nosso pedido, o nosso clamor. Mas nós devemos sim ter dúvida. Qual será a sua vontade? De atender aquele pedido conforme nós queremos ou não. De fato, Deus ele atende todos os pedidos. Em muitas ocasiões a gente afirma assim que Deus ele não atendeu determinado pedido, não é porque ele não atendeu, é porque ele não atendeu conforme era a nossa vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz que se nós pedirmos qualquer coisa, no nome ali de Cristo ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tudo que pedirmos ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é isso que nós devemos ter mais e mais em mente, que é segundo a vontade de Deus que Ele nos ouve, não segundo a nossa vontade. Logo, esse leproso, ele demonstra que ele reconhecia algo fundamental, que todo cristão deve reconhecer, a soberania de Deus. Salmos capítulo 115, versículo 3 diz assim, que o Senhor está no céu e faz tudo conforme lhe agrada. Quem somos nós para exigirmos alguma coisa de Cristo? Quem somos nós para questionarmos ou discordarmos de Deus? Se nós queremos que as coisas elas possam ocorrer conforme a nossa vontade, nós devemos realmente questionar se de fato nós somos cristãos. Sprum tem um livro muito interessante, Eleitos de Deus, que ele vai afirmar assim que, se nós não abraçarmos a soberania de Deus, nós vamos abraçar o ateísmo, a não crença em Deus. Porque reconhecer a soberania de Deus é deixar Deus ser Deus, por mais que nós possamos discordar dele. Mas quando nós não reconhecemos a soberania de Deus, devemos fazer uma autoanálise. Será que de fato eu sou um cristão? Será de fato que eu acredito em Deus? Porque se eu não quero me dobrar à soberania de Deus, eu tenho que ir para o ateísmo. Porque no ateísmo não existe um Deus. As coisas não vão ocorrer segundo a vontade de um ser que está no controle e domina todas as coisas. E esse leproso, ele reconhecia a soberania de Deus. Olha, eu sei que minha situação está difícil, mas se o Senhor quiser, porque eu sei que a vontade do Senhor soberana, ela está além de todas as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E essa atitude distinta que esse leproso ele teve para com Jesus, diferentemente daqueles outros 10 leprosos, que nós devemos ter mais e mais, meus amados irmãos, em nossa caminhada cristã. Reconhecermos que o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja.
que nós devemos deixar Deus ser Deus. Em nossas orações, nós não devemos ter dúvida do poder de Deus, mas sim da sua vontade para com o nosso pedido.